This call is now being recorded. Eu preciso de mais volume aqui pra mim, tá? Eu tô ouvindo ela bem baixinho. Mas não é o áudio dela, é o nosso aqui, ó. Tá. Melhorou a iluminação? Tá. Ei, Doreni, que delícia! Bem-vinda! Que bom que você tá aqui com a gente, iniciando aí as entrevistas do grupo Destaque Music, onde nós vamos contar a história de 42 compositores diferentes, e você está abrindo essa porta para todo mundo. Seja bem-vinda, Doreni. Bom dia, Ana. Satisfação enorme estar aqui falando com você, né? Fazendo essa entrevista, tá? Muita satisfação, muita alegria, né? Um pouquinho de ansiedade, mas tudo bem. Ô, Doreni, você sabe que eu estou aqui falando com o pessoal da editora História de Sonhos. Ainda não, vou ter que sair daqui? Tudo bem, se é para sair, eu saio. Peraí, Doreni. Eles cortam todas essas coisas, tá, Doreni? Os meninos são melhor aqui? Ah, é? Ah, então eu vou ficar por aqui, ó. Então vou ficar por aqui. Ótimo, combinado. Ei, Doreni, você sabe que eu estou numa ansiedade muito grande da gente começar esse projeto que vai ser de contar a história de vocês, que são um grupo, da Destaque principalmente, que é um grupo de compositores que vão se reunir aí há um pouquinho mais de 2 anos para fazer vistas, né, dar visibilidade ao trabalho de vocês. Então eu estou muito até ansiosa em descobrir um pouquinho da história pessoal de cada um de vocês. Quem é a Doreni? Conta pra gente. Bom, primeiramente eu quero parabenizar a Destaque, parabenizar você, né, como instituto e tudo, por essa iniciativa. É uma coisa maravilhosa. Então, Doreni é uma pessoa assim muito simples, tá? Nasci, fui criada na roça, no interior do Mato Grosso do Sul, né, no município de Itaporã, no Mato Grosso do Sul. E vindo de uma família com 13 irmãos, né? Infelizmente, 2 faleceram ainda jovens, né? Um casal. E na nossa família, todo mundo canta. Né? Meu pai tocava violão, né? Eu não cheguei a ver, mas disse que ele tocava violino também, nos bailes da época. E minha mãe fazia alguns acordes, né? Mas todo mundo gostava muito de cantar. Cantar era, assim, a vida, né? Então, assim, nós fomos criados assim, ouvindo música. Bem na minha infância, meu pai chegou com um rádio muito grande lá, e esse rádio funcionava o dia inteirinho, desde a madrugada até 10 horas da noite, né? Então, assim, foi que eu diria, uma existência musical, começo ao fim. E nós fazíamos em casa, né, nas férias, ia amigos, né, primos, coisa, e à noite não tinha o que fazer, noite de lua clara, assim, nós fazíamos festivais de música. E o palco era uma carreta, sabe, carreta, não sei se vocês conhecem como carreta, lá a gente chama carreta, um carro grande, não é o carro de boi tradicional de Goiás e Minas, é uma carreta mesmo, né? E aí, quando ela está sem nada, então ela fica inclinada, uma parte bem alta, e aquilo era o palco, entendeu? E tinha o apresentador, tinha, né? E aí todo mundo cantava ali, né? E era só em família, Doreni, ou vocês chamavam os vizinhos, os amigos, reunia todo mundo por ali? Não, era só em família. Só em família. Quem tivesse lá, né? Se tivesse alguém naquela noite lá, vamos fazer um festival de música.
quem tivesse lá, né, e estivesse afim de cantar, cantava. Meu irmão mais velho tocava, os dois mais velhos tocavam violão, né? E era assim, como é que eu diria? A nossa diversão era isso, entendeu? Então, assim, dessa forma, a gente aprendia todas as músicas que eu ouvia no rádio, né? Eu passei pela Jovem Guarda, né? Na minha juventude, passei lá pela Jovem Guarda também. Então, eu tenho, assim, uma raiz essencialmente caipira, mas passei pela Jovem Guarda, passei pelo rock, né? E, assim, passei por tudo isso, mas eu acho que a raiz fica, né? Então, assim, eu sou muito caipira e me orgulho disso. Eita, eu também tenho um ladinho caipira aqui que gosto muito, viu? Como boa filha de mineira que sou. Ô, Doreni, lá no Mato Grosso é cultural a questão musical, né? As famílias realmente têm essa tendência a sentar em roda de fogueira, aproveitar a lua, né, em noites mais clareadas. Me diz uma coisa, qual é a importância disso na construção, na base da sua família? Viver ali em roda das músicas, tá ali um cantando para o outro, um ensinando com o outro. O que que você tem de reforço mais na sua lembrança, assim, da importância disso, desses momentos em família? Eu acho que esses momentos, eles fazem reunir a família, reúne, né, se tornam mais próximos, a gente fica assim, com uma... é, isso torna a gente assim, comum, né, assim, tendo alguma coisa em comum. E a partir da minha juventude, né, quando começaram a crescer, meu pai tinha uma escola lá na fazenda, né? Mas aí depois que passava de quarta série, não tinha mais nada. Então, o que aconteceu na época? Nós nos mudamos para a cidade, né? Minha mãe com a filharada toda, meu pai ficou na roça, e lá a gente continuou a estudar. E é, lá no Mato Grosso do Sul, realmente você fala, às vezes as pessoas confundem um pouco Mato Grosso com Mato Grosso do Sul, né? Eu sou do Mato Grosso do Sul, né? Então, assim, a gente foi fazendo amigos da cidade, né? Embora eu fosse muito, muito, muito tímida, mas assim, a música foi juntando, né? A gente fazendo amigos e naquela época era muito comum ter os festivais de música nas tardes de domingo nas cidades. E tinha uma rádio da região, a Rádio Clube de Dourados, não sei nem se ela existe ainda hoje. Ela transmitia esses eventos. Cada domingo era numa cidade, né, da região, e era assim, o festival ia classificando, e depois tinha a grande final. Então, assim, e era tudo transmitido pelo rádio. E isso há quase 50 anos atrás, né? Imagina. Então, assim, um dia eu criei coragem e fui cantar, porque cantar em casa é uma coisa, cantar com o público é outra, né? Então, eu criei coragem e fui cantar. Então, naquela época, os jurados eram os professores da cidade, né? Conhecesse ou não de música, entendesse ou não, ali não tinha muita importância, não. Eram os jurados, eram os Existia professores. esse respeito, né? O professor, há 40, Isso, 50 anos atrás, era uma figura muito importante na sociedade, né? E aí, se ele não exatamente. entendesse de música, mesmo assim, a presença dele num festival dignificava aquele festival, né? Isso. Então, assim, quando eu subi para cantar, diz que ninguém acreditou, eu nem falava. Eu nem falava na escola, sabe? Nem falava, era assim, mas a música falou mais alto, né? Então, eu cantei, fui bem classificada, na época, nesse dia, eu tirei primeiro lugar, né?
ganhei o fogareiro, foi muito, muito legal, assim, mas o importante era aquela coisa, aquele, né, o fato de você participar, ser classificado, era, assim, uma coisa muito legal, né? Então, assim, voltando à sua pergunta, isso, a música, esse fato da gente ter essas. A família se reunir, às vezes o vizinho estivesse lá, alguns parentes que estivessem passando férias, alguns amigos, né? Então, eu acho que traz muita uma bagagem. Não deixa de, embora seja uma coisa muito simples, é, é uma bagagem, porque você subiu ali, daquele palco ali na roça, né? E é um caminho, é um degrau para você subir num palco, né? Na cidade, assim. E então, assim, além dos festivais que tinha na cidade, né? Que geralmente era, aí começaram a acontecer outros festivais nas cidades, e o que a gente fazia? É, minha irmã mais velha que participava dessas coisas, ela se organizava lá e fretava um ônibus, a gente ia para outras cidades, entendeu? No final de semana que tinha o festival lá. Então, assim, tinha muito disso, de fretar ônibus e a gente ir para outras cidades. Ô, Doreni, você está me fazendo pensar aqui numa coisa que eu penso que deve ser bastante importante para você. Quando você fala assim, né, que primeiro cantar em casa, entre a família, vai ganhando essa desenvoltura, né, vai perdendo um pouco a timidez, vai dando ali um pouco de traquejo. Depois vai para os concursos ou para os festivais da cidade, ganha um pouco de reconhecimento, porque as pessoas começam a te reconhecer. Olha, Dorani, que nem falava, a música Uhum. deu esse poder para ela, dela se expressar através da música. Ali você consegue falar, ali você consegue colocar seus pensamentos para fora de você, impactar outras pessoas. Na tua família, imagino eu de cá, que a gente está falando de uma família que valorizava essas músicas como um momento importante de vocês se reunirem. E fora, Doreni, no círculo que você frequentava, nos amigos, na escola, as pessoas já te davam essa importância também? Ó, Doreni canta, hein? Doreni compõe, ou ainda não, Doreni? Você Na precisou época, batalhar muito para isso. na época eu não compunha, né? Na Na época só época cantar. eu só cantava. E então, na escola, né, no caso aí, a cidade pequena, todo mundo já conhecia, né? Todo mundo já conhecia, né? As pessoas que cantavam na cidade, né? Então, assim, isso dava assim um certo, como que eu diria, uma certa força para você ir, né? Seguindo, pensando numa coisa maior. Só que, apesar da gente ter toda essa movimentação, como dizendo assim, né? Dentro de casa, né? Ali assim, meu pai ele não aceitava como profissão na época, né? Teria que ser um hobby, porque a família toda cantava, todo mundo cantava, entendeu? Então, assim, cantar em festival, ótimo, mas como profissão, não, né? Principalmente para mulher. Tanto é E que meu. você teve, Doreni, que buscar uma outra profissão para poder Sim, alimentar a sua paixão com a música? sim, sim. Quando nós fomos para a cidade, né? Eu estudei, terminei o ensino médio, aí fui morar com uma irmã que morava na capital, uma irmã mais velha, porque das irmãs, hoje eu sou a mais nova, né? Então, fui para a capital, fui fazer faculdade, e lá eu entrei no coro da faculdade, porque eu gostava muito de cantar. Então, entrei no coral, era faculdade católica, e eu cantando no coral da faculdade, eu também recebia 50% de desconto na mensalidade. Quem cantasse, tivesse todos. Então, assim, era toda uma. Eu procurava isso, e isso me trouxe, né, essa Essa recompensa ajuda, né, financeira. recompensa financeira, né? Então, assim, eu tinha todos os meu esforço, né? Primeiro porque eu estava aprendendo.
né? Estava cantando, estava fazendo faculdade e ainda estava tendo um desconto, né, de 50% na mensalidade. Então, eu fui fazer faculdade, né? Fui fazer faculdade, né? Inclusive, da família, eu fui a única que fiz uma faculdade, porque eu queria sair, eu queria, sabe, assim, sair daquele círculo, né, gostoso, mas era só ali, aquele círculo, né, você não podia expandir aquilo, porque não era visto como profissão, Você entendeu? já tinha noção, durante que você poderia se tornar profissional da música a longo prazo, ou não? Era uma paixão que até você mesmo encarava como hobby? Não, era um sonho, era um sonho. Só que, assim, eu fui muito, assim, como é que eu diria? É, eu não conseguia ir para frente porque eu não conseguia mostrar o meu trabalho. E eu não sei vender meu peixe, como eu digo sempre, eu não sei, eu só sei cantar e compor. Eu não sei chegar numa pessoa e falar, ó, oh, quero mostrar isso, isso ainda ainda ficou, a timidez ainda está, entendeu? Eu não sei chegar e falar assim, olha, eu canto para uma pessoa desconhecida, assim, eu canto, eu faço isso, eu quero mostrar, eu não dou conta ainda. Eu mostro para os Ah, amigos, mas isso é mas, uma coisa que loguinho a gente vai vencer em você, você vai ver, entendeu? porque o talento, eu costumo dizer para os meus alunos, principalmente, Doreni, que assim, os resultados, eles falam antes da gente falar, sabe? Então, quando o nosso resultado, ele começa a ser conhecido, reconhecido, e a gente ganha uma autoridade naquilo pelo resultado falando, aí a gente não precisa falar tanto com a boca mais, as coisas vão acontecendo. Ô, Doreni, você foi para a faculdade, você se formou, você se formou em quê? Pedagogia, né? Primeiro eu comecei psicologia, mas eu tive um probleminha com o professor e eu era muito tímida, eu só chorei e larguei a faculdade. Porque era estatística no caso, né? Então, assim, para mim, eu tinha muita dificuldade nessa parte da matemática, das exatas, né? Então, aí eu peguei e mudei de curso, né? Eu larguei, abandonei. Aí fiz um outro vestibular e fui fazer outro curso. Eu trabalhei, sou aposentada há 10 anos, né, como professora, e assim, a música me ajudou muito, né, na minha profissão. Me ajudou muito, porque você sabe que criança, jovem, gosta muito de música, e a música, Sim. ela ajuda você né, a eu usava a música para me ajudar, né, nas aulas. Então, assim, isso me ajudou muito. E, assim, aí o pessoal via, eu já cantava na minha alguma festa da escola e tudo, né? Então, assim, era né, essa coisa. Como é que chega para você? Porque você construiu a sua família. A gente estava falando até agora da família de origem, de pai, de mãe, de irmãos. Mas você acabou construindo a sua família. Como é que foi construir a sua família e ainda alimentar a sua paixão, o seu sonho de ter a música sempre por perto? Assim, foi uma coisa muito bacana, porque quando eu me casei, meu marido, ele me apoiava muito. E eu tenho um amigo até hoje, lá da cidade, que tinha uma banda, e era uma das melhores bandas da região, na época, Banda de Oz. E a gente fazia bailes, e aí eu comecei a cantar nessa banda, né, viajar pela região, e meu marido o apoiava demais, ele acompanhava, quando ele não podia acompanhar, quando a gente estava voltando, por exemplo, ele preparava almoço, todo mundo ia para minha casa, né? Almoçar, chegando no domingo, né? Depois do baile, todo mundo ia para minha casa almoçar, descansar, né? O ônibus chegava lá, eles almoçavam, descansavam, à tarde ia para a cidade de Itaporã, que é a cidade onde todos moravam, né?
E eu já morava em Dourados, que é a outra cidade. Então, assim, eu tive muito apoio do meu marido nessa época. Ele era meu fã. E, e banda de baile, você sabe que canta tudo, né? De tudo. Uau, né? Então, foi um aprendizado maravilhoso. Esse período, para mim, foi um aprendizado maravilhoso. Maravilhoso. Né? Me deu, assim, muita... venceu um pouco a timidez, né? E foi assim muito bom. É uma história da qual assim eu lembro com muito carinho essa, né? Essa fase que passou foi uma fase muito boa, né? Então aí eu depois disso eu saí, mudei de cidade. Aí sim fui para o Mato Grosso, que foi Cuiabá. Lá eu passei 3 anos sem nada de música, porque era tudo Ah, meu Deus, desconhecido. como é que foi isso? Pois é, né? Aí, né, meu marido quis mudar para lá, a gente se mudou para lá e eu fiquei 3 anos assim, sem música, eu estou dizendo assim, porque como eu saí, né, eu cantava numa banda e tudo, aí chegou lá, não, eu não tive aquela questão, de novo aquela questão de eu não saber vender meu peixe, entendeu? Então eu fiquei ali, né, e aí foram três Qual anos. que era o sentimento, Doreni? Porque eu fico imaginando aqui, ó. Por exemplo, eu gosto muito das minhas plantas, né? Inclusive, eu moro num lugar onde tem bastante planta. Eu não consigo pensar se eu morasse num lugar que eu ficasse 3 anos longe delas. Como que foi isso para você? Que sentimento era esse? Olha, era um sentimento assim parece que você abafa, você fica tolhido, né? Assim. Aí, assim, cantava com os vizinhos, sentava lá, é muito quente, muito quente, muito quente. Ah, Então, você você fazia dava um comida da jeitinho, noite. então. Hã? Como é que é? Você dava um jeitinho, Dava um então. Você jeitinho. não estava Aí a cantando gente profissionalmente, mas você cantava, dava um aí a gente jeitinho. estava uma rodinha de vizinhos ali, eu tocava violão, né, um pouco, aí a gente cantava ali, naquele pedacinho ali. Entendeu? Aí às vezes a gente ia, né? Saía de um barzinho, lá tem ainda, eles chamam de Avenida do CPA, é muito cheio de barzinhos. Às vezes eu tinha vontade de chegar lá e falar com a pessoa, deixa eu cantar uma música, mas assim, era só vontade, eu não tinha coragem, entendeu? Mas assim, né? Foi assim. Então, assim, é uma coisa assim muito sofrida, talvez até. Você se sente assim, podado, tolhido, assim, sabe? Como é que isso virou? Como é que mudou? Por que que Doreni voltou a ter música na vida, de novo depois desses 3 anos? Depois eu vim para Brasília. De Cuiabá vim para Brasília. Aí, em Brasília, eu falei, não, vou ter que cantar de alguma forma. Eu cheguei aqui, eu falei, vou começar, né? Aí comecei a cantar na igreja. Eu sou católica, eu cheguei lá, já fui procurar, né? Na paróquia mais perto da minha casa, cheguei lá, procurei o padre lá e falei, ó, eu não, mito. Eu fui para uma cidade aqui pertinho, do lado de Brasília, uma cidade de Goiás. Aí cheguei lá, eu fui cantar na igreja. Fui cantar na igreja e aí comecei a cantar em casamentos lá. Eu cantava nas missas e cantava nos casamentos. E aí, assim, o povo foi conhecendo, conhecendo. Aí, de repente, lá eu cantei já num barzinho, né? Com um amigo e tudo assim. Aí, mas foi por pouco tempo. Aí eu fiquei viúva. Aí eu vim para Brasília. Que, na realidade, eu já estava praticamente dentro de Brasília, né? Mas só que era estado de Goiás. Aí vim para Brasília e chegou aqui, eu procurei a igreja, falei, vou cantar, né? Para mostrar a minha música. E então, assim, eu cantava, aí o padre da época, ele falou assim, não, tem uma capela que está precisando de alguém para cantar, que eu falei para ele que queria cantar lá na paróquia, ele falou, não, se você não se importar, tem uma capela que está precisando muito, aqui já tem um pessoal, não sei o quê, né? Aí
Aí ele falou, ó, mas me dá seu endereço que a gente vai lá. Aí foi lá em casa, a gente sentou, conversou. Aí eu fui para essa capela, cantei lá por 30 anos, você acredita? E aí comecei a cantar em casamentos também. O que que ele fez? Ele falou, ó, aí eu entrei numa escola de música, que é uma escola de música maravilhosa aqui do Distrito Federal, né? Que é a Escola de Música de Brasília. É uma escola de música reconhecida no mundo todo, e uma vez por ano ela tem o curso de verão que vem professores e alunos do mundo todo. Então, eu comecei aqui. Só que, por causa da profissão, eu tive problema de voz. Então, fui aí lá nessa escola de música, você é encaminhado para várias coisas, né? O instrumento, o canto popular, o coral, né? Como eu já tinha cantado no coral, eu falei que eu queria entrar no coral também. Tem o coral disciplinas e tem o coral madrigal que você pode entrar, né? Como eu já tinha uma certa vivência do coral, eu falei que ia. Mas quando eu cheguei lá na coordenadora, eu estava com problema, eu não consegui fazer né, os testes, porque eu estava com problema de voz. Aí fui encaminhada para fonoterapia, essas coisas todas. Dei uma melhorada legal. E então foi isso. Aí eu comecei a cantar. Aí o padre da igreja falou assim: não, você tem que cobrar para cantar nos casamentos. Eu vou fazer o seguinte: eu vou cobrar aqui. Quem quiser que você cante já vai ser cobrado aqui e eu já vou indicar você para todos. Agora, quem tiver fora, né? Trouxer alguém de fora, tudo bem. Mas ele falou assim: você está se estudando, você tem gasto com isso, você está se estudando, né? Está se especializando, então você precisa cobrar por isso. E assim ele fazia. Eu falei, mas eu não sei cobrar. Aí ele falou, não, pode Aí, cobrar. então, a Doreni, porque assim, o que que eu percebo, me diga se isso é o que aconteceu com você, Doreni, é difícil a gente saber o valor daquele trabalho que a gente executa, né? E eu sinto que as pessoas às vezes têm até dificuldade de poder cobrar pelo serviço que presta, ah, porque não entende o valor daquilo que produz. Exatamente. Eles acham que, como é música, você está cantando, você tem que fazer de graça. Ele falou assim: ó, quem está casando não tá pagando caro por como é que por um buffet, está pagando caro por uma ornamentação da igreja. Por que não vai pagar pela música? Né? Então, assim, ele me ensinou, eu aprendi isso, assim, né? Que ele falou, E não, isso não é alimenta a gente, né, Doreni? Porque assim, não é quando alguém nos reconhece, inclusive financeiramente, ela paga pelo nosso serviço, a gente se sente até mais valorizado naquilo que está fazendo. Eu então, costumo dizer aqui que não existe serviço de graça, seja por permuta, seja por acordo, por troca. A gente precisa aprender a dar valor no trabalho que a gente faz. A gente está falando de uma Doreni de quantos anos nessa época aí, Doreni? Você lembra? nessa época de que Que eu você comecei a começou a cantar, cantar e ganhar por essas músicas, lá na igreja com o padre fazendo a sua mediação. eu já tinha uns 37 para 38 anos. E quando que a composição chega na sua vida, Doreni? Como é que você se descobre compositora? Bom, a composição chegou mais cedo, ainda quando eu estava na faculdade. Aconteceu um festival de música da TV Morena, que era a TV de lá, que era da Globo, né? E aí eu tenho dois irmãos que cantam muito bem, mas eles também já parece que já está colocado na cabeça que não pode ser profissional, tem que ser uma coisa, um hobby, né? Tem que ser um hobby. E eles gostam muito de cantar, mas como hobby, né? Então, aconteceu esse festival, aí eu falei com eles assim: eu vou fazer uma música para vocês cantarem nesse festival. Aí eu sentei lá e escrevi essa música,
que inclusive hoje essa música o Lucas conhece muito bem, que inclusive ela começou a ser tocada agora, que é a Evolução, entendeu? E aí eu fiz, né, essa música para eles, né? Porque lá assim a questão da música regional ainda é, mas era bem, né? Então eu escrevi essa música, que é a Evolução, que agora que a gente fez, aí eles não tiveram coragem de cantar e ficou guardada, entendeu? E aí agora, né? Agora, alguns 2, 3 anos atrás, que foi feita a produção da música e que inclusive tocou através da Destaque, né? Que foi assim, ela foi tocada em várias rádios e, né, em vários programas. Então essa foi minha primeira composição. Foi a Vamos falar Evolução. um pouquinho dessa Doreni compositora, né? Porque a cantora a gente já está descobrindo aqui os bastidores, mas e a compositora? Doreni, compor para você é dizer o que não pode ser dito, é libertar sentimentos, é inspiração por conta de coisas que você vê na sociedade ou de pessoas próximas, ou você compõe, não importa o motivo? Não, eu componho, não importa o motivo. Eu sou muito assim, aquela questão da raiz caipira, né? Mas passando por outro também, vem na hora. Às vezes vem, às vezes eu sonho, acordo com uma música na cabeça, entendeu? Eu já perdi muito pelo fato de, às vezes, não vou levantar, porque eu vou fazer barulho, a outra pessoa vai acordar, e essas coisas assim, né? Mas hoje eu já levanto, pego meu celular, porque é facilidade, né, de ser gravado no celular. Às vezes tem letra, às vezes só melodia, e eu já gravo e deixo gravado, né? E então, assim, inclusive, tem uma composição que eu fiz com duas colegas, não, quer dizer, com uma colega, né, e um colega, que é a Cristina, e o Jair, que vai ser o terceiro, né? Aí, essa composição, a Cristina me ligou, falou, Doreni, vamos fazer uma música, eu queria fazer uma música, um pagode, para falar de Minas Gerais, das coisas que aconteceram, e a gente fazer um tributo, né, a Minas Gerais. Inclusive, ficou o nome da música. E ficou, no meu ver, ficou uma música maravilhosa. Aí nós fizemos essa música logo que aconteceu aquelas coisas lá das barragens, da Capitólio, aquelas coisas assim, né? Só que ela falou, eu quero que você grave com sua voz. E eu passei por um problema muito sério de saúde, assim, que me deixou... Eu tive uma queda, tive fratura na coluna, então eu fiquei muito tempo de cama e com muita dor, não podia me mexer direito. Eu falei, ó, só que vai demorar, porque eu tenho que me recuperar, né? E aí, no meio disso, veio até uma coisa meio que... um início de depressão, eu acabei largando tudo, falei que não ia mais mexer com isso, né? Mas depois a coisa vai voltando devagarinho, de acordo com o que eu fui me recuperando. Hoje eu já estou andando tranquila, já estou andando sem bengala, sem colete, comecei a dirigir. Então, assim, hoje, né, eu já estou bem, estou normal, praticamente normal. Então, assim, ainda nas fisioterapias e coisas, né? Mas e acupuntura, essas coisas, mas estou bem, bem normal. Então, aí Que assim. superação, hein, Doreni? Oi? Que superação a sua, hein? Que Graças lindo a poder Deus. ouvir isso. Que lindo. Aí, há umas 3 semanas atrás, eu falei, Cristina, estou pronta. Se quiser, vamos fazer aí a produção, vou cantar. E cantei, né? Disseram que ficou muito bonita. Eu sou suspeita de falar, mas para mim ficou bonito. Ficou uma música muito, assim, bem construída, bem, sabe, assim, né? Teve gente até daí, da Destaque, falou assim, olha, eu não consigo parar de ouvir essa música, já ouvi 5 vezes. Foi assim, uma música que ficou muito bonita mesmo. É um pagode caipira. Muito
Loreni, você gosta mais, é a tua raiz, inclusive, é a questão caipira. Mas você não tem estilo para composição. Você Não, não é não, não. estilo que fala, desculpa. É, Gênero. qual é gênero, né? Você segue o seu coração nas suas composições, é isso? Isso. Não tem, às vezes chega ali, né? Porque eu tive muita assim, essa mistura que eu passei pela Jovem Guarda, passei por essas músicas internacionais, o rock, né? Internacional, pop rock, né? E essas coisas, passei por tudo isso. Então, assim, tem várias, né? Coisas assim, referências, né? Que Que vem somam, assim, né? soma. Colocam aí no caldeirão da Doreni, que vai fazendo essa mistura. Verdade. A gente está falando de quantas composições, Doreni? Você tem ideia? Você Não, conta quantas faz? não. Mas eu acredito, eu não tenho muita composição, não, né? Porque assim, eu voltei a compor depois, voltei a compor agora. Então, assim, eu fiz essa música Evolução há 50 anos atrás, mais ou menos, 40 anos atrás. E aí ficou, né? Vi essa luta. Tenho 2 filhos, né? Cheguei aqui, eu tenho 2 filhos adotivos. E cheguei aqui, teve a questão da perda do meu marido, e aí as coisas vão indo e as coisas vão acontecendo, você vai deixando para depois, agora está difícil, e acaba que, né, o tempo vai passando. Então, assim, eu voltei a compor, aí eu tinha, logo que eu entrei na escola de música e tudo, eu tive umas composições, né? E também ficaram guardadas. E dessas composições, hoje tem 2 gravadas por Joaquim Manuel, né? Inclusive, são 2 músicas que eu gosto muito, né? Que é Vai Coração e Terapia da Distância. Então, assim, ficou muito bonita, mas, a meu ver, não foi trabalhada, né? Não foram trabalhadas. Então, assim, aí, quando alguém me colocou no grupo da Destaque, que não era Destaque ainda, era Ah, não, calma, calma. Vamos Música no chegar lá, Rádio, vamos chegar lá. acho que era Calma, Sua calma, Música no calma. Rádio, era isso? Era isso, Lindemann? Hein? Calma que a gente vai chegar lá. Ah, tá bom. Calma que a gente vai chegar lá. Então, Ô, Doreni, ficaram. conta assim para mim, ó. Você volta a fazer composição e como que é a vida do compositor que está colocando expressividade no seu trabalho sem ajuda de outras pessoas, que está ele por ele mesmo? Isso é fácil? Isso é difícil? Como é que é essa história? Porque essa história eu não sei como é. Uhum. Não, essa história, assim, eu acho que cada um tem o seu jeito, eu não sei. Mas, assim, para mim, por exemplo, essas outras músicas surgiram numa época que meus filhos, tinham sobrinhos também que moravam comigo, viajaram num carnaval e eu fiquei sozinha em casa. Então, assim, aí vieram 4 músicas, que são 2, né? Essas 2 que eles gravaram, Joaquim Manuel, e mais 2. E assim, eu guardei com muito carinho, eu acreditei nelas, entendeu? E aí eu guardei, e a vida foi passando, e eu cantando na igreja, e cantando em casamento, e vai, né? Aí, o que aconteceu? Eu, na internet, sempre assim, essas coisas me chamavam a atenção. Eu vi a chamada da Fátima Leão, né, que ia ter um curso de composição, e vai, eu entrei no curso. E aí isso, o fato de você estar lá junto com colegas, inclusive vários deles, né, estão aí nesse nosso grupo aí, e aquilo acende aquela chama de novo, assim, muito, sabe? E né, você ali no curso, com os colegas, pegando as informações que ela dá, né, as orientações,
aquilo te dá um up na sua, né, na sua questão de compor. Aí eu compor Motiva, né? Porque você acaba encontrando os seus iguais, né? Pessoas que também têm as mesmas paixões, e essa troca de energia é exatamente. muito boa, né, Doreni? Verdade. E foi aí que, aí, né, no curso, tive outro problema de saúde também. Tive uma rotura de tendão no braço, Ai, né, direito, foi onde eu parei isso de tocar dói. violão, né, e eu parei, não voltei a tocar até hoje, porque até hoje não melhorou, entendeu? E, inclusive, até o médico falou que é pior do que fratura para sarar, né? E antes de sarar, eu tive o problema da coluna, então foi aí os médicos deram mais importância para o problema da coluna, deixa isso para depois. E isso para depois, até hoje, eu ainda estou na fisioterapia também, e até hoje não sarou, né? Mas é coisa que acontece. Então, assim, aí eu parei de tocar violão, eu faço todas as minhas composições sem tocar. Só melodia e letra vem, eu coloco, aí gravo, entendeu? Vai fluindo assim, sem nada, entendeu? Porque tem gente que pega o violão, começa a fazer um acorde, aquilo vem, vai vindo melodia, sem violão não consegue. Eu faço tudo sem violão, entendeu? Praticamente. E aprendeu sozinha, Doreni? Porque tudo Só bem, você foi para a faculdade, você aprendeu tudo relacionado a canto, né? Lá enquanto você estava no isso. coral. E na parte de instrumento, na parte de musicalizar, de fazer cifras, de onde que vem esse seu conhecimento? É, meus irmãos tocam, né? Então, eu ouvia muito, aquilo foi muito de ouvido, a questão da afinação, questão de fazer, cantar com primeira e segunda voz, eu faço tanto primeira voz como segunda voz, e aí, quando eu fui para a cidade que eu entrei na faculdade, eu entrei numa aula de violão. Entrei numa aula de violão e ali eu aprendi comecei, né, a aprender cifras e coisas assim. Aí depois dali eu fui procurando, aprendendo, vendo como que eram as coisas, né? E comprava sempre livros. Ia numa banca de lia aquela Praticando. aprenda violão com o professor. O teu Aprenda aí. conhecimento ele veio de base, você pegou uma base familiar por audição, e aí depois você fez um curso para ter essa noção técnica, mas depois foi a sua prática, essa sua prática que foi Isso, aprimorando. isso. Né? Então, aí, onde que nós paramos? Vamos lá. Eu interrompi seu raciocínio, né? Perdão. Não. Eu estava dizendo, né, que eu não uso violão para fazer as composições, elas vêm, eu gravo a melodia e a parte da letra. Geralmente vem uma parte da letra e depois, num outro momento, eu termino. Entendeu? E assim, a questão de você fazer parcerias também é muito bom. É muito É bom. muito bom ajuda, vai, né? Aquela coisa de, né? Várias cabeças pensam melhor, né? Vai Duas cabeças refinando, né, Doreni? A gente vai. pega lá, por exemplo, Almir Sater e Renato Teixeira. Eles juntos têm um poder maior, um vai refinando mais o outro. Meu ídolo, Almir Sater. Eu também não morro sem conhecer ele. Eu quero conhecer de sentar e prosear. Ó, quem souber dar destaque aí, Oh, puder me dar esse caminho, eu quero, hein? maravilhoso. Então, assim, nós paramos lá, gente, no curso, né? O curso lá da Fátima Leão que eu fiz, me deu assim muito mais abertura de aprendizado, né? A questão da como é que fala? Será que não foi segurança? Porque você já tinha uma bagagem de Também, conhecimento. Eu penso que também. é segurança. Segurança também, segurança. Segurança e outra. Ela mostrou, por exemplo, que eu estava certo, porque as minhas composições
que saíram, porque nessas duas que eu te disse, que já foram gravadas, elas foram bem antes, décadas antes, né, da chegada de eu fazer esse curso. Então, assim, mostrou que ali eu estava certa, que eu segui sem saber, eu segui aquelas técnicas que ela mostrou ali, sem, né, sem entender, sem saber que era daquele jeito, mas eu fiz daquele jeito. Então, assim, para mim foi muito bom saber que eu estava no caminho certo, né? E aí, a partir daí, eu continuei, né, fazendo daquela forma, e assim, é igual você falou, a gente faz com mais segurança, porque a partir dali você vê uma pessoa igual a Fátima Leão, né? Falando, né, ensinando, passando a sua experiência, então você está ali pegando experiência também. Dorani, se eu estiver errado, você me corrija, por favor, sem medo de fazer isso, inclusive. Mas eu penso assim, a gente faz o natural e a gente é bom naquilo, naturalmente. Só que quando alguém que tem ali o reconhecimento daquilo diz, olha, o caminho é esse, e você vê que naturalmente você já percorre esse caminho, parece que alivia o peso das nossas costas. Porque a gente fala, puxa, se eu faço isso natural, agora então é só eu continuar fazendo, treinando, porque está dando certo. Foi mais ou menos isso? Exatamente, exatamente. Bacana. Aí alguém pega a Doreni, porque, lógico, você já tem um certo reconhecimento, e fala assim, Doreni, ó, tem um grupo de gente doida, só tem compositores, só tem gente do bem ali reunido, por que que você não frequenta esse grupo? Foi assim que você conheceu a Destaque, Doreni? Mais ou menos assim. Uma pessoa, não sei por quê, não sei se ela me viu em algum outro grupo, ela me colocou nesse grupo. Não foi o Lucas, foi uma pessoa, o nome dela é Gilmar Pitanga, me colocou num grupo que chamava Sua Música no Rádio. É isso mesmo, Lucas? Então é isso. Aí eu fiquei, via tudo que estava acontecendo ali, e olhar. Aí um dia eu falava, mas será que esse negócio dá certo? O que será que. Aonde isso vai dar? Onde isso vai chegar? Né? Porque é novo, né? Novo gera uma desconfiança também. Mas Porque eu no estava meio da ali. música não é só pessoa, apesar que qualquer profissão é assim, mas no meio da música não é só pessoas sérias que a gente encontra. A gente encontra os oportunistas, os aproveitadores. Exatamente. Como é que foi chegar nesse grupo estranho? Você ficou ali quietinha, observando o que eles faziam? Eu fiquei quietinha, eu não falava muito, mas eu via tudo. Eu via, eu ficava avaliando um e outro, né? E dificilmente eu falava alguma coisa, ou colocava alguma coisa. Aí eu colocava uma música, a minha, eu tinha umas duas músicas que eu queria, né, colocar assim, dar mais visibilidade, coisa assim, mostrar, né? Então, aí eu fiquei, aí eu falava, será que eu saio desse grupo? Parece que não tem assim Para mim, na minha cabeça, estava tudo parado, né? Ah, tá, mas sua música no rádio, mas cadê o rádio? Né? E assim, né? Eu ficava assim. Aí Que rádio foi, é essa que eu não estou eu sabendo, que eu não estou vendo? segurando lá, aí às vezes meu celular dava eu estava falando, mas não vou sair daqui, não. Vamos ver o que vai dar, né? Aí um dia o Lucas começou, gente, assim, assim, assim. Aí acho que mudou o nome do grupo, ainda não era destaque, vamos fazer uma seleção natural de quem está realmente vendo, se importando. Ele falou até assim: eu sei quem está vendo as postagens de quem não está, né? Então, assim, aí ele falou comigo, né? Falou, eu estou percebendo que você está interessada em ver, você vê todas as postagens, assim, 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 assado, né? A gente vai, não sei exatamente como ele disse, mas assim, eu entendi que, e a partir dali ele ia fazer foi feita uma seleção natural, né? Quem estava interessado e quem não estava. Então, e a partir dali foi,
diminuiu o grupo, reduziu, e aí ele foi trabalhando, eu falei assim, esse cara tá num caminho aí, tá tomando um caminho aí que eu acho que vai dar, né? Vai dar jogo aí. Aí foi, aí, né? Eu tenho assim, uma certa dificuldade de pegar a sequência das coisas, né? De que quando veio de lá, quais os nomes, que mudou de nome, né? Até chegar em destaque. E então, assim, eu falei assim, eu acho que é legal, né? Vou continuar no grupo, né? Depois que ele falou comigo, eu senti segurança, eu senti assim além de segurança, eu senti assim uma questão de Um pertencimento. honestidade, de compromisso, sabe? Então, assim, eu falei, é aqui que eu vou ficar. E um pertencimento também, né? De estar num grupo, numa comunidade, onde as pessoas estão brigando por uma coisa em comum, né? Então, aí depois ia entrando pessoas, saindo pessoas, entrando, é legal. Aí eu fiquei assim, falei, não vou chamar ninguém para entrar no grupo por enquanto, vou ver qual é o, né? Aí depois eu chamei um, chamei outro, chamei a Cidinha Abrantes, né, que inclusive a gente tem músicas juntos, a gente é parceira de composição, e assim foi indo, um chamando o outro, e hoje está um grupo muito bom, muito bom. E assim, e através da Destaque, plataforma musical, as minhas músicas foram tocadas em várias rádios, né? Eu fiz entrevista, inclusive, com a Rádio de Portugal, Luiz Guerra, e tocando as músicas, né? A gente assim, ganhou visibilidade, como ele mesmo fala, né? Gente, vamos dar visibilidade para tal coisa. Então, assim, eu acho que todos os compositores que estão hoje na Destaque ganharam muita visibilidade, né? Permanecendo no grupo e né? Um dando força para o outro, vendo Agora eu preciso te fazer uma pergunta que eu não quero calar. Essa eu não posso deixar. Qual é a sensação de ter a sua música tocando no rádio? Mas deixa eu completar a pergunta. Eu tenho para mim assim, o rádio é o maior companheiro. O rádio, a velocidade da informação, inclusive hoje, estou tendo o prazer de falar com você no Dia do Radialista. A informação do rádio, normalmente, ela é mais assertiva, ela chega mais rápido, o rádio é companheiro de trabalho, o rádio não impede a gente de fazer outras coisas. Então, na minha opinião, Ana, o rádio é o maior veículo de comunicação até hoje. Pode falar da internet o que quiser, é bom, eu gosto, eu vivo de internet hoje, mas o rádio chega primeiro. E eu tenho, graças a Deus, bons amigos radialistas, e é uma categoria muito unida. Como que foi? Conta para mim, Doreni, ouvir a sua música no rádio a primeira vez, porque deve ser, eu não acho que eu não sei nem descrever isso, é você mesmo que pode falar. É muito emocionante, é muito emocionante. Você quer contar para todo mundo, você quer ouvir a música, mas você quer passar a mensagem, fulano está tocando minha música, fulano está tocando minha música, né? Entra aí que está tocando, né? Tal música, entra aí. Então, assim, é muito legal, você fica assim, igual criança, sabe? Quando ganha um brinquedo novo. Você fica assim, sabe, assim, maravilhada. Gente, está acontecendo isso, né? Na cabeça da gente, você fala, poxa, está acontecendo isso, está tocando minha música. Ah, eu estou falando com fulano, né? Vai ter a entrevista, inclusive eu até estava comentando com a minha filha, né? Eu falei assim, eu vou ter entrevista com a Ana, da Histórias de Sonhos. Eu falei, engraçado, vai ser a primeira entrevista. Eu falei assim, e eu lembrei que com o Luiz Guerra, da Rádio Barreirinha, também fui a primeira. Eu falei, ué, eu estou sendo a primeira em tudo, talvez é porque eu já esteja aposentada, tenho tempo livre, né? Não é não, Doreni, é porque a oportunidade, ela vem na hora certa. Eu penso assim, tudo é providência divina, sabe? Independente da religião que as pessoas acreditem, e eu tenho a minha, que também é o catolicismo, tem um negocinho no planeta, no universo, chamado providência divina. Quando é para ser, acontece.
A Verdade. gente até luta contra, né? Porque a gente não acredita que aquela oportunidade está chegando para a gente. Às vezes a gente pensa que a gente não é merecedor. E batalhamos tanto para isso. Perceba a sua história, né, Doreni? A gente está falando aí, eu não estou expondo a sua idade, mas a gente está falando assim, você está há 50 Mas anos no mundo da música. eu não escondo, não. 66. E você, então, eu só falei errado aqui, porque a gente está falando de uma história musical que já veio lá do útero da mãe, porque é de uma família musical, que entende a música como meio cultural da família, de reunir, de transmitir valores. As letras que você compõe são letras tão sensíveis, eu tive a oportunidade de conhecer algumas por estar aí no grupo da Destaque, e assim, você valoriza tanta coisa quando você está escrevendo, Que sabe? bom. E coisas que a gente está perdendo agora. Parece que as pessoas não estão dando tanta importância. E na tua música, na tua composição, essas coisas estão lá, valorizadas, de respeito, guardada. E a sua música, ela é para além da sua vida. Eu penso que o compositor, quando ele escreve, documenta a sua música, aquilo ultrapassa a vida dele, porque ele vai embora, mas a obra que ele criou continua, Verdade. né? Eu consigo ver, assim, penso, são coisas incríveis que eu vejo através das letras de músicas. E hoje encontrar bons compositores que valorizam isso já é mais difícil, porque parece que as pessoas estão no mundo comercial, né? Vou fazer uma música para vender, mas é uma música só, sabe? É aquele momento. É, E vocês do grupo da Destaque, eu tenho acompanhado um pouco, e eu estou sondando todos vocês, né? Estou aprendendo muito com vocês, inclusive. Vocês têm essa preocupação, não é do quanto vocês vão ganhar com essa música, mas do que vocês estão deixando com essas composições, o legado que vocês estão construindo. Você sente isso também, Doreni? sim, sim. Porque, assim, eu, né, e eu acho que muitas pessoas, assim, foram criados com valores, aqueles valores assim intrínsecos. A gente não tem como você. Agora eu não quero mais isso, agora eu não quero mais esse valor, não, vou jogar fora. Aquilo está dentro da gente, não tem como você tirar, não tem como você fugir. Vou deixar aqui do lado enquanto eu vou compor. Aí eu vou falar aquelas coisas, repetindo frases com as coisas assim, depois eu pego meus valores. Não, aquilo está, né, arraigado ali na sua vida, na sua, sabe, no seu dia a dia, não tem como. Então, assim, e eu acho muito importante essa questão de passar para as novas gerações esses valores, porque estão se perdendo e o mundo, a juventude, está se perdendo por falta desses valores. Eu acho, assim, muito importante isso. Ô, Doreni, eles estão falando para mim aqui que já deu 9h30. Eu não aceito que está encerrada essa conversa aqui hoje, não, porque eu ainda quero saber mais coisas sua. Você tem aí mais uns 15, 20 minutinhos ou não? Não, para mim, tudo tranquilo, eu tenho sim. Tá, então, porque eu tenho 15 minutos até a próxima aula, 20 até desconectar o equipamento da próxima aula, e eu quero continuar aqui, eu não quero parar, Vamos continuar, Ana, muito bom, eu eu demais. quero continuar. Me diz uma coisa, Doreni, o que você fez com as suas músicas? É difícil documentar essas músicas? O compositor sabe esse passo a passo? Ou ele precisa de ajuda? Alguém tem que incentivá-lo? É fácil fazer isso sozinho? A gente vê muitas composições tão lindas que o mundo deveria conhecer, mas que tem uma dificuldade de fazer essa transmissão pelo próprio compositor. Precisa de um intérprete. E esse intérprete, às vezes, pode agir de má fé com esse compositor. Como é que é esse processo com você hoje e como era antes da Destaque, por exemplo? Bom, eu tenho assim, as composições que eu tinha já feito antes da Destaque, né? Antes da Fátima Leão. Eu, quando eu cheguei em Brasília, né? E aí, assim, conversando com um e outro, não, tem que registrar suas músicas, não sei o quê. Aí eu procurei a Biblioteca Nacional, né? E fui lá e registrei essas músicas que eu tinha.
Aí, né, eu fiquei um tempo sem compor, né, ajeitando minha vida com meus meninos e tudo, né? Fiquei um tempo sem compor. Aí eu voltei a compor quando da Fátima, né? Lá a gente teve um pouco de orientação, teve orientação sobre isso, né? E aí, chegando na destaque, devagar, um e outro foi falando, foi perguntando, o Lucas foi procurando saber, né? Pessoas que tinham esse conhecimento. E então, assim, hoje o grupo o grupo de compositores que está da Destaque já tem um conhecimento sobre isso. Alguns já tinham, né? Uns poucos já tinham um pouco de conhecimento, já tinha uma associação, já era associada, né, a uma instituição, a uma associação, e já tinha algumas músicas, mas tinha gente que não tinha nenhum conhecimento, né? E então, assim, a Destaque, ela, assim, ajuda a gente de todas as formas, né? Ajuda da questão de colocar as músicas nas redes sociais, ajuda na questão de orientar em todos os sentidos, né? Nessa questão do compositor e de colocar nas rádios, né? Que, assim, foram muitas rádios que tocaram as nossas músicas, né? Eu ia dizer as minhas músicas, não foram só as minhas, de todos, né? De todos. Então, foram muitas rádios então, assim, foi um negócio muito legal que, igual o Lucas fala, as coisas estão acontecendo muito rápido. Eu acho, assim, que pelo jeito dele conduzir as coisas, pelo compromisso que ele tem ali, está muito comprometido com essa parte. Então, assim, ele passa passa para a gente essa questão da honestidade mesmo, compromisso e honestidade. Ele é muito transparente nas coisas que ele faz, tudo ele está dando, né? Dizendo o que está acontecendo, passo a passo ali, isso dá uma segurança para a gente. Então, assim, nós aprendemos muito com ele. Nós aprendemos, quem sabia um pouco mais, passou seu conhecimento, então é uma troca de conhecimentos ali, sabe? Muito legal. A gente se sente em casa, a gente se sente seguro e é desse jeito. Berenice, já está ganhando dinheiro com as suas composições ou ainda não? Olha, bem pouquinho. Bem pouquinho, mas, né, eu acho que é o caminho. Agora, mais do que isso, você, enquanto compositora, já está tendo reconhecimento que você imaginava, Doreni, esse reconhecimento todo ou ainda não? Não. Está custando Não acreditar. imaginava, porque eu acho, assim, que tem uma coisa que, quando você cria em você, da forma como as coisas são passadas, eu falo, por exemplo, pelos meus pais, né? Que foi passado que música não pode ser profissional, tem que ser um hobby. Então, isso cria na gente uma crença limitante. Fica ali. Não que você queira, mas fica ali e isso acaba te limitando mesmo, né? Então, assim, eu acho que isso atingiu tanto a mim quanto aos meus irmãos na questão de cantar, porque eles não compõem. Só tem um que escreve algumas coisas. Mas, assim, parece que tem uma coisa ali que diz, não, mas isso não pode ser profissão, isso tem que ser um hobby, né? É arte, então tem que ser um hobby, né? Então, assim, eu acho que isso aí poda muito a gente, sabe? Mas, assim, é maravilhoso você saber que você está ganhando o mundo, né? Isso aí é muito legal, te faz grande, faz você se sentir valorizado. Doreni, aonde você vai chegar? Você já está vendo aí? Você consegue imaginar aonde a Doreni pode chegar ainda? Porque você está maior do que imaginava lá atrás. Hoje você é profissional da música, tanto no canto quanto
na composição. Mas aonde você pode chegar? Você tem ideia? Você vislumbra? Eu tenho ideia, eu acho que, assim, quem quer não tem limites. Se você quer, se você trabalha aquilo dentro de você, você não tem limites. Eu fui sempre muito, assim, de sonhar com o mundo lá fora. Mesmo quando eu estava lá na roça, para mim era muito pequeno aquele mundo, né? Então, assim, aí eu vejo, às vezes eu me pego me comparando com as minhas irmãs, né? Às vezes eu falo assim, eu poderia estar igual elas, não que a vida delas seja ruim, elas adoram a vida delas daquele jeito, se casaram, continuaram lá na roça, têm os filhos casaram, estão ali, mas não abriu, não, entendeu? Tem outras, algumas delas saíram, né? Saíram, conheceram outras cidades assim, mas assim, a maioria ficou ali, né? E não, assim, uma vida legal. Quando eu tenho férias, vou para lá, maravilhosa. Mas assim, para mim, tá? Dentro da minha cabeça, eu não me vejo vivendo daquela forma, tá? Assim, cada um tem sua cabeça. Então, eu sempre tive essa coisa de eu, sabe? Parecia que eu queria sair do mundo, o mundo Buscar queria outros ares, né? buscar, buscar outros ares e assim, coisas diferentes do que eu estava acostumada a fazer naquele quadradinho ali, entendeu? Assim, eu queria coisas diferentes. Então, assim, para mim, eu acredito assim, não como cantora, né? Você sabe, não adianta querer falar que não, mas tem questão de idade, questão de coisa. Hoje não, você já fica muito limitado, só se for uma questão, né, eu não sei se é de sorte, coisas assim. Mas assim, eu acredito que como compositor eu posso chegar longe, muito longe. O que que a música te trouxe de mais precioso? Seja cantando, seja compondo, sendo fazendo parte agora de um grupo onde as pessoas têm ali os mesmos ideais, que é fazer música de qualidade. Eu acho que conhecimento amizade, você conhecer as outras pessoas, você conhecer como é que eu diria? Porque cada pessoa, por exemplo, que está aí na destaque hoje, né, que foram colegas do curso lá de composição, cada pessoa dessa, você parece que você conhece ela pessoalmente. Cada pessoa é diferente, e você conhece o jeito dela compor, o jeito dela cantar, o jeito e assim é muito legal. Eu trouxe assim essa coisa de você conhecer as pessoas, conhecer o mundo através das pessoas, né? Porque nenhuma dessas pessoas eu conheço pessoalmente, mas a gente tem um carinho, a gente tem fulano, entendeu? Assim, uns mais do que os outros. Aqueles que você teve mais convivência, né? É natural que você tenha um pouco mais de proximidade, né? Não física, mas aquela proximidade, assim, né? Então, assim, e cada pessoa tem seu jeito, né? Voltando a falar, por exemplo, o João Cornélio, que é um colega nosso, que estava no grupo da composição, que acabou falecendo. Ele era uma pessoa que ele era muito próxima de todos, eu acredito que de todos, não é porque morreu. Ele era uma pessoa que ele se fazia próximo da gente, entendeu? Então, assim, e cada um tem um jeito, né, de ser, e assim a gente acaba conhecendo as pessoas e sabendo como é aquela pessoa, né? Como é que é a forma que você pode chegar naquela pessoa, né? Tem gente que eu ligo falando, mas nem todos, né? Outros eu passo uma mensagem, posso falar com você? Como é que você está, entendeu? Mas Se eu é puder, muito legal. se você pudesse, sei lá, resumir em pouquíssimas palavras, assim, Doreni, o que que foi, qual é o peso que a Destaque tem hoje para a Doreni? Qual é a importância que a Destaque tem para você? Como era antes e depois? Mas de uma forma bem curtinha. A destaque, ela deu assim ela te coloca lá na frente.
É como se fosse um salto, tá? Em todos os sentidos, um salto. Tá? Através da destaque, a gente dá um salto e você não tem, não sabe aonde você vai, você não tem limites naquele salto, você não sabe, vou dar um salto aqui de 1 metro, vou dar um salto, entendeu? É mais do que isso. Você não sabe até onde vai. Loreni, eu vou falar uma coisa para você, ó. Se ficasse no meu pé aqui, a gente ia, viu? Lucas, tem alguma pergunta que você acha que eu não fiz para a Doreni, que deveria ser feito? Denis, tem alguma pergunta que você imagina que eu não fiz e deveria ser feito? Eu acompanhei, mesmo vocês não me vendo aí na tela, bom dia. Mas eu Bom estou dia. ouvindo de fone aqui, aí eu vou e estou escutando. Escutei toda a entrevista. É emocionante, né? A gente saber que está fazendo a diferença na vida das pessoas, que esse foi o objetivo da Destaque, né? Como eu já contei, a Destaque surgiu do pensamento de um Dari, né? E dali eu abri a mente e falei, não, eu preciso ajudar pessoas através das redes sociais. E é isso que eu venho fazendo, é motivando, né? É sendo leal com as pessoas que estão no destaque, é sendo sincero, como o Doreni mesmo falou, sou muito transparente em minhas decisões, né? Sou duro também, né, em algumas coisas, e só gratidão. Doreni é uma compositora muito top, né? Eu Obrigada. cheguei a uma conclusão que Doreni é acima da média quando eu passei uma música com um tio meu, que é da rádio, né, que me faleceu também há pouco tempo. E aí ele era muito nojento com a música. Aí eu falei, vou te mandar uma música aqui, mas o senhor depois olha, ele estava ouvindo um programa. O senhor olha depois e depois, se der, a senhora coloca. Se der, você coloca no programa. Não sei se da hora de cima ainda disso. Quando eu mandei para ele, eu nunca vou botar agora na programação. Eu falei, é mentira. Eu vou botar agora aqui para tocar. Eu falei, então, realmente a música é boa. A velha porteira, né, cantada por Doremi. Então, gratidão, viu? 10. Eu que agradeço, gratidão, eu que Viu? agradeço. E Ana, sem palavras com o teu trabalho, da forma que tu faz as coisas também. Demonstrou ser uma pessoa muito transparente, muito correta nas suas decisões, viu? Gratidão mesmo, no coração. Eita, Denis, alguma pergunta que a gente não fez para a Doreni que você queria fazer? Vocês estão de parabéns, Doreni, parabéns, Ana, parabéns, Obrigada. Lucas, por todo o trabalho desenvolvido aí. Estou muito feliz com todos vocês aí, com todo o projeto da Destaque. A gente só tem a ganhar, tá todo mundo de parabéns. Vamos em frente. Obrigada por ter acompanhado aí, Denis. Obrigado vocês, só tenho a agradecer só. Amém. Doreni, muito obrigada. Eu espero ter feito com você muito mais do que uma entrevista, assim, um vínculo de amizade. Penso que tenho muito a aprender com a sua história ainda. É só eu me aprofundar em te conhecer mais. Me coloco à sua disposição no que você precisar. E obrigado por ter iniciado. Você puxou, abriu a porta aí para todos os outros, né? Se você puder agora, eu te peço. Manda um áudio lá no grupo, conta para o pessoal do grupo como foi as suas impressões, para que eles possam saber. Eu vou estar toda segunda-feira nesse horário de para vocês, então das 8h30 às 9h30 de segunda-feira, para falar com um de vocês. Eu até vou pedir aqui, o Matheus vai fazer, me dá mais meia hora, Matheus, porque as conversas vão ser assim, ó. Então já vê o que você faz aí, Secatel. E na quinta-feira à noite eu tenho 2 horários, então eu começo às 8 e vou até às 9, depois das 9 até, não, das 7 às 8, das 8 às 9, para falar com todos vocês. Mas eu tô com a impressão aqui, viu, Lucas, já estou te advertindo, uma conversa só talvez não seja o suficiente, porque é muita história de música que eles têm para contar. Quando o seu capítulo estiver pronto, eu vou demorar uns 20 dias depois dessa entrevista para fazer a resenha. O que é a resenha? É o texto base de como montar isso lá no livro. Aí eu mando para você e o Lucas lê, o pessoal do grupo não, só vocês dois. Aí vocês aprovando, já entra numa matéria para o livro, aí vai desenvolver um pouco melhorzinho a história, um rascunho, só para vocês corrigirem a questão de eu não estar falando nada do que vocês não disseram, tá? E aí a gente não sabe a ordem, como eu te falei, eu não sei se você é o capítulo 1 ou 3 ou 10,
mas vai estar lá construída. Obrigada mesmo de coração, Dorani. Obrigada, Lucas. Vai ser, nossa, vai ser riquíssimo para mim isso. Eu que agradeço, Ana. Eu que agradeço a sua disponibilidade, tá? Muito obrigada mesmo, tá? Assim que tiver a edição do vídeo, eu também mando para vocês antes de subir, tá? Para vocês conferirem, porque tem partezinha que eles vão cortar, especialmente é que eu fico falando assim, coisa que ninguém precisa saber, só nós. Tá bom? Aí assim que o vídeo estiver pronto, eles mandam para vocês. Se vocês derem o ok, aí a gente torna público também, tá, Lucas? Brigadão, beijo. Até a próxima. Até quinta, se Deus quiser. Muito bom te conhecer, Ana. Beijo. Doreni, muito obrigada, viu? Nunca te pago. Adorei, adorei de verdade. Tá. Fica com Deus. Tchau, gente. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.